Minas. Comissões. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou o projeto que proíbe o uso da chamada arquitetura hostil em espaços públicos. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica os principais pontos da proposta e o significado do que seria uma arquitetura hostil. A arquitetura hostil é uma estratégia de desenho urbano que usa elementos para restringir certos comportamentos. Por exemplo, braçadeiras no meio de um banco de praça para impedir que alguém se deite. Instalar paralelepípedos embaixo de um viaduto também desestimula a ocupação do espaço. O relator da proposta, deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia, defendeu a aprovação do projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que busca evitar, por exemplo, pedras pontiagudas ou ásperas e pavimentações irregulares que afastam pessoas que usam as ruas como moradia. E essas pessoas, ao serem invisibilizadas, não entram no debate da política e não entram no debate de construção das políticas públicas para atender o povo que vive nas ruas. A Comissão de Desenvolvimento Urbano discutiu o assunto em audiência pública. O senador Fabiano Contarato defendeu a proposta porque acredita que a proibição desses elementos torna a cidade mais inclusiva. Ele lembrou que moradores de rua não conseguem se proteger da chuva e também sofrem com o calor. O senador citou dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de março do ano passado, que estimou haver mais de 221 mil pessoas morando nas ruas do Brasil. Se a proposta passar pela Comissão de Constituição e Justiça e for sancionada, levará o nome de Lei Padre Júlio Lancelotti. O padre participou da audiência pública no ano passado. Segundo o vigário episcopal da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, o projeto não traz implícito o desejo de que as pessoas possam viver embaixo dos viadutos, mas de que haja políticas públicas de moradia. Ele ressalta a importância do tema, mas acha difícil que a proposta seja aprovada. Tem que passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Ou ele pode direto ir para aprovação ou passar ainda pelo plenário. Eu acho bastante difícil. Eu acho que ele é importante na medida que disciplina essa forma que nós estamos vendo disseminada pelo Brasil de elementos hostis na arquitetura, o que demonstra uma forte aporofobia, um rechaço, um ódio aos pobres. Eu acredito que sejam difíceis de serem aprovados. O padre falou no plural porque há um projeto semelhante em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo e há outras propostas com a mesma intenção apresentadas em câmaras de vereadores. A mobilização do padre Júlio Lancelotti fez com que, em Porto Alegre, a Caixa Econômica mandasse retirar em dezembro paralelepípedos instalados na frente de uma agência e que impediam que moradores de rua dormissem ali. O projeto recebeu apoio do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O conselheiro do CAU, Ednésia Rodrigues, afirma que a desculpa usada para a utilização dos elementos construtivos hostis é a segurança. Na verdade, não é segurança. É uma desagregação, é querer afastar pessoas que precisam de ajuda, que precisam do nosso apoio, precisam do nosso sentimento de cidadania, e ao aplicarmos esses elementos hostis, o que nós estamos fazendo é afastando cada vez mais a possibilidade de uma inclusão social. Nós, do Conselho de Arquitetura, trabalhamos para que a terminologia e o termo utilizado não fosse arquitetura hostil, e sim técnicas hostis ou elementos construtivos hostis, porque a arquitetura ela é uma ciência, é uma arte, ela é voltada para a inclusão, é voltada para a acessibilidade, né? E nós, arquitetos, fazemos isso. Ao concebermos espaços arquitetônicos edificados ou abertos, nós buscamos qualidade de vida para as pessoas. O conselheiro do CAU afirma que a única ressalva é ao termo arquitetura hostil. Ele sugeriu o uso de elementos construtivos hostis e o relator da proposta apresentou emenda de redação com o termo técnicas construtivas hostis. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça e também será avaliado pelo plenário da Câmara. O projeto acrescenta um inciso a um artigo do Estatuto da Cidade de 2001. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.